Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. O título da pregação é Sem Fé, Afunda. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, no caso do lago de Genezaré, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, seja com os que estão aqui para ouvi-la e os que vão ouvi-la de outra forma. Que Tu nos ensines muitas coisas através desta história e leve corações aos pés de Cristo que não estão ainda. E Te glorifica nisto e honra Teu Filho com esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. No contexto, se vocês examinarem, vamos ver a primeira, contexto anterior, logo anterior, imediatamente antes, a primeira multiplicação de pães e peixes feita pelo Senhor Jesus Cristo. Não vou falar sobre este milagre, mas Jesus força um pouquinho os discípulos a embarcarem no barco para o outro lado do lago. Mateus não fala, mas João comenta que o povo que viu e participou do milagre, na emoção, estava com planos de fazer Jesus rei. E Jesus não queria, obviamente, nada disto, não era a hora, não era o momento. Então, a maneira primeira que ele viu logo de aliviar esta, que poderia ser uma tensão muito grande e um problema grave, social, político, de toda a ordem, ele fez com que os discípulos fossem logo, saíssem do local, despachou as multidões e depois ele próprio retirou-se para um lugar deserto, no caso, um monte, e foi orar. Eu gosto de ver as orações do Senhor Jesus Cristo, assim, quando Ele está quieto, como recarregando as baterias
depois de tanta energia despendida dele, nos milagres que ele fazia. Uma vez que aquela mulher hemorrágica tocou a gola dele por trás, e ele insistiu quem é que tinha tocado nele, e ela não queria dizer. Ele disse: eu senti que de mim saiu o poder. Uma demonstração clara ali, uma informação por trás dos bastidores da alma dele, que ele sentia de alguma forma, quando ele fazia um milagre, algo de muito poderoso saía dele, e aquilo certamente exauria e cansava. Obviamente, muito poderíamos falar das orações ou da vida de oração do Senhor Jesus Cristo, muito frequente, que era este costume dele de orar. Ele tinha orações muito curtas ao Pai, e às vezes orações longas, como esta aqui, inclusive só quando ele se isolava. Aí fico pensando, se ele, sem pecado, utilizava o recurso da oração com muita frequência, para estar mais perto do Pai dele, de Deus, quanto mais nós. Um elemento muito constante nas nossas orações, ele não tinha, que é confissão de pecados, né? Esta parte não existia nas orações dele. Então, o que ficava? Glória a Deus, conversa com Deus, abrindo o coração a Deus, falando das ansiedades dele, dos planos dele, e como homem que ele era. Mas ele fazia isso com muita frequência. Então fica já a primeira lição da pregação: se acostume a orar a Deus, não só quando você vai confessar algum pecado, que é importante, claro, mas não só quando você está com a consciência cheia, doendo, por ter feito coisas erradas, sabe que fez, e está precisando confessar a Deus que não está aguentando aquele peso. Muito bom que você vai orar quando está assim, mas e quando não está? Talvez você nem associa com a necessidade de orar. Não, eu estou tão bem, para que orar? Eu tenho assim pecado para confessar, eu tenho estado bem espiritualmente, estou ótimo, então eu vou orar para quê? Não tenho muito o que fazer em oração. Deixe que quando chegar os momentos baixos eu vou correr para Deus em oração. Não é uma boa atitude, um bom costume. Aliás, quem pensa assim: não, eu acho que eu não preciso nem orar porque eu estou tão bem espiritualmente, já está mostrando que não está tão bem espiritualmente, porque Cristo andava muito bem espiritualmente, óbvio, e ele orava. E eu diria que quanto melhor espiritualmente, mais vontade de orar a Deus, de estar pertinho de Deus. Então, enquanto Jesus orava calmamente, os apóstolos começaram a enfrentar no lago, mas um lago muito grande, que tinha ondas, por causa dos ventos e tudo. Enfrentavam um tempo muito difícil, que o próprio Jesus tinha, obviamente, providenciado, no mínimo permitido que acontecesse. Ele é o Senhor de tudo. Ele mesmo fez com que acabasse o mau tempo, mas eles estavam lá enfrentando vento e ondas, e estavam passando maus bocados. Faz parte do Filho de Deus, dos discípulos de Cristo, passarem por dificuldades, por provações. Aparentemente, quando ele está longe, se preocupando com outras coisas, não sei se eles pensaram, se ele estivesse aqui não estava acontecendo isto. Inclusive, antes disso já tinha havido aquele milagre em que ele acalmou a tempestade quando ele estava dormindo a bordo, que eles se apavoraram, mas ele estava do lado, resolveu o problema rápido, e agora ele ficou em terra. E agora nós estamos em maus lençóis, porque ele não está aqui conosco, vai ver que ele nem previu isto, e sei lá o que eles pensaram. A gente pensa tanta tolice, quando está em dificuldade, quando está realmente num aperto grande, e ele lá, tranquilo, orando a Deus,
como agora está tranquilo sempre, não mais sujeito a nenhum tipo de ansiedade, como ele mostrava que às vezes tinha. Minha alma está angustiada até a morte. Ele veio fazer um trabalho aqui na terra, obedecer o Pai, e ele gostaria que passasse logo isto, e olhava e dizia: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Então, ele tinha os momentos dele, sim, de ansiedade, de querer que acontecesse logo, e distanciamento do pai dele. Ele lamentava não estar com o pai dele no céu, enquanto estava aqui, e hoje ele está na glória, ao lado do Pai. Passou aquela fase, nós costumamos dizer, esvaziada dele, quando ele esvaziou-se do uso espontâneo dos seus poderes, e permite grandes tempestades em nossas vidas, grandes tempestades. Como é que deveríamos agir? Algumas dicas, pelo menos, nós temos aqui. Lá estavam eles, como se já fosse pequeno o problema da própria tempestade, e eles já aflitos com a segurança no meio do lago. Acontece um segundo problema, um inesperado. Esse foi completamente de surpresa. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, alta madrugada, já perto do amanhecer, Jesus foi ter com eles. E esta frase aqui é linda. Os discípulos em grande dificuldade, e aqui no versículo 25 diz: Jesus foi ter com eles. Espetáculo. O próprio Criador indo ao encontro dos seus discípulos para ajudá-los, para estar com eles. Que privilégio daqueles homens. E pensar que todo o que se converte a Cristo tem este mesmo privilégio. Em qualquer situação, sempre que precisa, Cristo vem ter conosco. Se eles pensaram: ele nos abandonou, ele não previu que isso ia acontecer, se ele estivesse aqui, que pena que nós estamos sem ele aqui. Se alguém pensou isso lá deles, já ia ver que pensou precipitadamente. Não era bem este o caso. Qualquer crente, em qualquer situação, pode ter absoluta certeza: ele virá ao meu socorro. O problema é a forma dele vir. E dessa vez ele veio para eles de uma maneira muito diferente, fora do comum, andando em cima da água. Ou seja, um milagre. Sempre que eu pensava nisto, eu concluía: é óbvio que ele cancelou a lei da gravidade sobre o corpo dele. Mas aí alguém disse: não, ele pode ter feito outra coisa, ele pode ter pesado o mesmo tanto, 70, 80 quilos, não sei quanto ele pesava, mas ele não anulou o peso da gravidade, não. Ele foi poder para a água aguentar o peso deles. Pode ter sido mesmo. E pouco me importa o que aconteceu, físicas à parte. O fato é que ele andou sobre as águas. Ele queria estar com os discípulos e faria o que fosse necessário para isso. Sim, poderia ter ido nadando com super vigor e uma resistência fora do comum, e numa velocidade 10 vezes maior do que um nadador normal. Poderia ter ido por baixo d'água, poderia ter sido pelo ar. Aliás, Deuteronômio fala que Deus salva pelo ar. Não vou ler a passagem. Poderia ser de qualquer maneira. Uma coisa é certa: ele queria estar com os discípulos. Naquele momento, chegou a hora dele se encontrar com eles. Então ele foi se encontrar com eles, andando sobre a água,
Ou de outra forma, para ele seria um mero detalhe, porque ele ia se encontrar com seus discípulos. Ah, pastor, isso aí é óbvio demais. É óbvio porque você não aplica na sua vida. Não, desta eu não saio. Desta eu não saio. Dessa ele não veio me tirar mais. Já tirou tantas vezes, eu já o cansei, já pedi tantas vezes, ele não veio mais. E tantas coisas passam pela mente, mas a gente muitas vezes tem essa tendência de achar, agora não vai dar mais, estou fora do alcance. Na realidade, não é que você duvida do poder dele de lhe ajudar numa dificuldade. Muitas vezes nós não acreditamos que ele vai ajudar. E como está muito complicado, a gente se complica, a gente se torna mais difícil ainda a situação, imaginando como é que eu vou sair dessa, como é que pode, não dá. Então não é que você diz, ele não tem poder, ele não, você não raciocina desta forma, mas vê que na prática, no seu caso, na sua situação, está tão ruim o negócio que na prática não vai ser resolvido o seu problema. E é impressionante como ele usa formas diferentes de nos ajudar. Não é sempre, eu ia dizer sempre, mas muitas vezes ele nos surpreende. A gente pensa assim, ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ou isso, ou aquilo. Amanhã eu vou saber a resposta da minha entrevista no emprego. É claro que ou é um sim ou é um não. É um sim ou é um não, a resposta é amanhã. E às vezes não é bem assim que ele age na nossa vida. Ele sai de outra forma, sai diferente. E a gente se angustia, como é que eu vou sair dessa? Quer uma sugestão? Esta pergunta está errada. Como é que eu vou sair dessa? É porque na realidade você não vai sair dessa. Você nunca saiu de nenhuma. Não é eu vou sair dessa, mas é quando ele virá e como ele virá para me tirar desta. Ele virá ao seu encontro, ele virá ao seu encontro. Um dos pontos que eu quero bater na tecla nesta pregação é este, que ele vem até você, nem que precise andar sobre o mar, mas ele vem até você. Claro, você precisa saber se ele quer lhe ajudar, e ele já disse que quer. Davi, Salmo 69, versículo 13. Salmo 69, versículo 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em me socorrer. Em me socorrer. Então ele tinha certeza, Davi, que o Deus dele era um Deus de socorro. Agora, como ele fará isso? Quando exatamente ele fará isso? Nós não sabemos, mas ele quer nos ajudar. Muito bem, então lá vem Jesus sobre as ondas e se aproxima do barco. Tem uma passagem interessante, acho que é Marcos, que é paralela a esta, que diz que ele ia fazendo menção de passar do barco. Alguns acham que foi de propósito que ele fez, para que os discípulos notassem e chamassem, para chamar a atenção dos discípulos. Eu não sei porque que ele estava fazendo menção, ele ficou paralelo ao barco, quando eles se assustaram, como se fosse passar do barco. Obviamente não era esse o objetivo final dele, mas ele emparelhou, como se diz, com o barco.
Aí os discípulos lhe deram boas-vindas, receberam: ó Senhor, que bom que tu vieste ao nosso encontro, estávamos aqui muito aflitos, preocupadíssimos, já com medo de submergir, e foi tudo bem, tudo beleza, certo? Não bem assim. Pela falta de capacidade deles reconhecerem Jesus, não reconheceram Jesus, gritaram com medo, tentando impedir que ele se aproximasse. Não queriam que ele chegasse perto porque estavam com medo. E não pensem que eles ficaram conversando feito adultos, estranhando o que estavam vendo. O que será isso? Será nós estamos tendo uma impressão aqui, algum efeito hipnótico? O que está havendo? Uma conversa de alto nível? Não, era feito crianças apavoradas, gritando, com medo. Esse é que o texto diz claramente. Perderam a compostura no sentido de se comportarem nervosamente, apavorados. E vemos então aqui uma cena meio patética. Os discípulos com medo de quem iria salvá-los. Só o contrário. Não apenas salvá-los do mau tempo naquele momento ali, mas de tudo, salvá-los dos pecados, salvá-los do inferno, salvá-los, por maior que você coloque o peso na palavra salvar. E ali estavam eles com medo do Salvador, incluindo aquela salvaçãozinha pequenininha do barco, da tempestade que eles estavam precisando. Por que eles não atinaram que era Jesus? Por quê? Eles já tinham visto muitos milagres, milagres poderosíssimos, inclusive naquele dia, ou na véspera. Eles tinham vindo só mesmo a multiplicação dos pães e dos peixes. Um dos milagres mais famosos de Jesus Cristo, e vários outros eles já tinham visto. Eles sabiam que Jesus estava na praia, sabiam que a qualquer momento ele poderia chegar, não sei, talvez por outro barco, não sei, mas não era assim uma coisa tão inusitada, no sentido de que eles podiam aguardar a qualquer momento a chegada de Jesus Cristo, e se fosse um milagre necessário, que fosse. Então a gente estranha, porque tanto pavor, tanto medo, tudo bem que não conhecessem imediatamente, que estranhassem, admite-se, mas não entenderam nada de nada. Querem ver a resposta? Marcos capítulo 6, passagem paralela, explica exatamente este ponto. Por que eles não atinaram que era Jesus e se surpreenderam a tal ponto? Marcos 6, 51, falando aqui já do fim da história, Marcos dá uma explicação. E 52, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Por que não haviam compreendido o milagre dos pães? Explicação: antes o seu coração estava endurecido. É interessante como nós pensamos nos pobrezinhos dos apóstolos, coitadinho deles, sozinhos, abandonados naquele lago horroroso, com ondas enormes, Jesus numa boa, orando na segurança de um monte de pedra, e eles lá no meio do lago, parecia um mar de tão grande, chamavam mar mesmo, numa certa época, quase naufragando, arriscando a vida. Aí vem Marcos e diz assim: um bando de corações duros. E com uma análise espiritual é muito diferente
de uma análise mais superficial e mais no aspecto mesmo de situações aqui, coitado isso, coitado daquilo, está passando por dificuldade tal, dificuldade tal. Nós temos essa tendência. Passou por dificuldade, é uma espécie de uma vítima, e que merece pena, merece compaixão. Eu não estou dizendo que não mereça, não. Tudo bem que se tenha compaixão, que se tenha pena de alguém que está entrando, que está passando por dificuldade, mas não é para ficar só aí. Aliás, eu diria, isso não tem nada a ver com a análise espiritual do caso. A análise espiritual das coisas, da nossa vida, da sua, da minha, das coisas ao redor, essa análise muitas vezes é completamente diferente de uma análise, vamos dizer, terrena das coisas ao nosso redor. Então, talvez o que haja de mais surpreendente nisto tudo aqui, ou de muito surpreendente nisto tudo aqui, é esta frase, que talvez você nunca nem percebeu. Eles estavam com os corações endurecidos, naquele estado ali. E quando Jesus subiu no barco, aqui adiantando um pouquinho, e o vento então cessou, ai, tu és verdadeiramente filho de Deus, que espetáculo, que loucura. Mas, momento, vocês não sabiam não? Vocês estão cegos? Não fazem 12 horas que eu multipliquei em abundância alimento, uma multidão. Não tinham atinado, não entenderam o milagre da multiplicação, não aprofundaram, eu vou dizer de novo, não aprofundaram, que eu acho que hoje o maior defeito dos crentes atualmente é não aprofundarem nas coisas, são rasos como um pires. Dificilmente tiram momentos para um aprofundamento espiritual das coisas, para meditar, para pegar um bom livro, ou para pensar em Deus, orar, sem pecado algum para confessar, ótimo, mas orar para conversar com Deus e abrir a mente, abrir o coração e tentar entender mais as coisas do alto, e conversar com Deus, e fazer perguntas a Deus, conversar, abrir-se, para poder entender um pouco mais das coisas. Resultado, coração o que? Endurecido. Falta de largueza espiritual, pequenez nas coisas de Deus, gera coração endurecido, duro. Não quer dizer um coração cheio de pecado, não quer dizer um crente que anda constantemente numa linha como um rebelde, como um incrédulo, como alguém do mal. Não, mas um coraçãozinho fechado, endurecido para as coisas de Deus. Aí houve pregação, e lê a sua Bíbliazinha no seu plano anual de leitura, e isso, aquilo. Se alguém deveria estar com o coração deste tamanho de largueza para as coisas espirituais, a gente esperava que seriam quem? Adivinhe, na face daquela terra, talvez as últimas pessoas para as quais nós esperássemos que fosse dirigida esta frase, fossem exatamente aqueles que estavam colados em Jesus Cristo, participando do milagre, eles mesmos distribuindo os pães e os peixes multiplicados, os próprios. Não é que eles ouviram falar, não é que eles nem só viram com os olhos, eles participaram, viram com as mãos. E estes homens estavam endurecidos. Como é que pode? Como é que pode? Então isso mostra que você ser uma pessoa religiosa,
e uma pessoa que não falta um culto, uma pessoa que ora todo dia tantos minutos, que lê sua Bíblia tantas vezes por ano, e isso ou aquilo, você tem funções na igreja, muito bom por tudo isto, mas isso não é automático. Você não vai estar automaticamente com o coração mole, mole no sentido de aberto, largo, expandido para as coisas de Deus. Pode falar em Deus o dia inteiro, meu irmão ou irmã. Eles estavam com Jesus 24 horas por dia, num treinamento intenso. Corações endurecidos, como é que pode? Não estou lendo errado, não. Como é que pode isto? Mas essa é a explicação bíblica para o fato, a explicação espiritual. Não estavam abertos para as coisas do alto. Imagino que agora no barco deviam estar tão preocupados com o mau tempo, que as coisas espirituais passavam longe, agora que passavam mesmo. Se o milagre dos pães e dos peixes, eles não tinham digerido nada ainda daquilo, mesmo quando estava tudo bem, mesmo quando no início da viagem estava tudo tranquilo, quanto mais agora que deveriam estar mesmo apavorados. Quando os valores espirituais não são prioridades na sua vida, você se concentra exageradamente nas coisas em si desta terra. E sabe o que acontece? As coisas do alto ficam parecendo meio estranhas, meio deslocadas, não entra na sua alma. Vou fazer uma confissão pessoal. Hoje eu estava aqui sentado, me sentindo bastante diferente do que nos dias comuns, dos domingos comuns, em que eu estou aqui de manhã e de noite. Senti um peso, uma certa resistência, não estava entrando tão bem no meu coração, o culto, as músicas. Sabe por quê? Porque eu passei o fim de semana numa farra. Não. Estava aqui com minha mulher querida, com minha filha, meu genro, meus 3 netinhos, num ambiente excelente, numa praia aqui perto, lugar belíssimo, praias, coqueiros, ontem deitado numa rede, olhando a lua, ouvindo música. Mas, curiosamente, com o meu costume de estar aqui, me preparando espiritualmente, no domingo estar cheio, no bom sentido, das coisas de Deus, mais diretamente das coisas de Deus, eu vi a diferença. Agora me pergunte o que eu fiz de errado. Não, errado? Não fiz nada de errado. Errado. Em ter tirado o domingo de manhã para sair com a esposa e a filha que aniversaria, com meus netinhos. Nada de errado, nada. Agora faz isso no próximo domingo, e faz isso no outro, aí daqui a um mês de novo, aí depois de novo, e depois de novo, e falte, as coisas espirituais vão ficar estranhas para o seu coração. Você está tão embebido das coisas daqui da terra, mesmo coisas saudáveis, não estou falando de coisas horrorosas, pecaminosas, abomináveis a Deus, não, estou falando de coisas saudáveis. O diabo é tão sutil, que ele faz com que até coisas boas, saudáveis, e que fora do contexto são altamente recomendáveis. Dar assistência à família, estar com os familiares, é muito bom, e é bom mesmo. De vez em quando um casal chega para mim: pastor, vou passar esse fim de semana com a família, estamos cansados. Eu digo: ótimo, vá, é importante. Família é mais importante do que a igreja, no sentido de que a família está em primeiro lugar para você tomar conta dela direitinho, e aí você então vai ter uma vida de igreja mais correta. Então eu mesmo digo: vá, é importante, mas estou falando de algo que não é
contínuo, não é o constante, não é o costume. Aqui e ali, tudo bem. No próximo ano, talvez vá de novo, não tem problema. Apenas sentir um pouquinho a diferença. Agora, repita. Repita. E faça da sua vida um costume de não estar mergulhado, submerso nas coisas de Deus. Simplesmente o seu coração, mesmo crente, mesmo salvo, o seu coração vai ficar endurecido, como os corações deles estavam ligados demais nas coisas daqui. Então, ajude essa tendência que você tem, e eu trate de ajudar a minha tendência que nós temos, de vir para a terra, pensar na terra, porque estamos aqui, o pecado ainda está em nós, infelizmente, e temos de fato de ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto, ter a saúde, tem doença, tem acidente, eu sei disto, e tem a própria carnalidade, o conforto, mas a nossa tendência é muito grande de puxar para cá. Então não permita que essa tendência fique grande demais e se envolva com as coisas de Deus, tanto no tempo, no costume, na rotina, como mais o coração aberto, como eu já coloquei. Não adianta uma rotina de igreja se o seu coração está longe. Agora você bota o coração longe e a mente longe, o que é que fica? O que é que fica? Eu sei o que é que fica, e agora você sabe também, um crente endurecido, duro, que vê o próprio Jesus Cristo e acha que é um fantasma, entende tudo errado, não sabe mais nem quem é Jesus direito, confunde, claro, você não tem intimidade com ele, mal pensa nele, conhece pouco. Versículo 27, não temais, ele diz, se identifica imediatamente e procura animá-los. Versículos 28 e 29, voltando então a Mateus 14, nem isso foi suficiente para tranquilizá-los. Ainda ficaram em dúvida, vocês viram? Porque alguém tinha que ser ele, Pedro. Se és tu, Senhor. Como é, Pedro? Se és tu. Ai, agora deu para não conhecer mais nem minha voz, Pedro. Pedro. Se és tu, então, ele dizendo, sou eu, pessoal. Não tenho medo, não é um fantasma não. Sou eu, Jesus, conhecem? Jesus, o mestre, Jesus de Nazaré, sou eu. Isso ali, pertinho deles, no barco. Aí Pedro, se és tu, tudo bem. Teste. Se és tu, manda que eu vá andar sobre a água. Agora, concordo, é uma demonstração bonita de Pedro, de confiança no poder de Jesus, de fazer com que, além do próprio Jesus que está andando sobre a água, que Pedro fosse também, ou cancelando a gravidade sobre o corpo de Pedro, ou jogando capacidade da água de aguentar agora o peso de Pedro, tudo bem. Então é uma demonstração bonita de Pedro. Se és tu, me manda que eu sei que eu vou dar em cima dessa água, porque tu tens poder para isso. Então é bonito isso de Pedro, sem dúvida alguma. E Jesus disse imediatamente, vem. Não comentou, não reclamou da dúvida até aqui, pois venha. Ou seja, concordou com o que Pedro sugeriu, concordou que ele tinha poder de fato para fazer o que quisesse com Pedro, vem. Mas, lá foi Pedro, mas o pobre coitado do Pedro, de fato tinha fé em Cristo, tinha confiança em Cristo, mas era pouca. Era pouca, tão pouquinha. Chega a dar pena. E eu digo isso porque eu me sinto do mesmo jeito, ou muito, muito mais fraco ainda do que Pedro,
Então eu não faço isso no sentido de gozando Pedro, ou humilhando. Não. É porque nós somos, é assim mesmo. Nós somos colegas de Pedro. E terminou, coitado, sendo repreendido, levou um carão. Porque ele ia andando, começou a afundar, gritou: Senhor, me socorre. Jesus estende a mão e ele levantou. Jesus levantou Pedro da água e entraram no barco. Aí leva um carão, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Temos aqui uma frase valiosíssima que nos ensina uma coisa importantíssima sobre a fé. Antes de tudo, o próprio Jesus nos informa por que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Porque duvidou. De quem? De Cristo. Claro. Uma fé pequena contém um elemento ofensivo a Deus. Desconfia que Deus pode fazer algo que prometeu. Uma fé pequena tem algo ofensivo a Deus. Essa ofensa é uma desconfiança, ou obviamente a mesma coisa, uma falta de confiança de que Deus vai fazer algo que prometeu. Eu sei que é muito delicado quando se trata de fé, quanto a coisas que Deus não prometeu. Nesse caso, se Deus dá a convicção pessoal, o crente deve confiar. E aqui estamos entrando num terreno muito complexo, porque envolve a subjetividade de uma fé muito pessoal, e alguém chegar olhando para os seus olhos e dizer: Deus me deu essa convicção. Quem vai dizer deu não? A não ser que a pessoa esteja dizendo assim: Deus me deu uma convicção que é para mentir e roubar. Não foi Deus que deu essa convicção. Mas se trata de alguma coisa que não fere as Escrituras em nada, fica complicado, é difícil saber. Difícil. E é problemático saber se realmente essa convicção veio de Deus. O próprio crente muitas vezes se confunde, se complica um pouco, ele não sabe, ou muito, ele não sabe se vem de Deus ou se vem da própria pessoa, é de uma vontade pessoal. Ele está com tanta vontade que aquilo aconteça, ou de fazer alguma coisa, que diz: Deus me colocou no coração, foi Ele que me deu. Aí, como eu falei, é uma coisa pessoal, delicada, cabe aí ao irmão mais velho ou ao pastor orientar através de princípios e dar alguns conselhos, mas quem vai identificar no fim mesmo vai ser a própria pessoa. Agora, claro que não se tratando de coisas que Deus não prometeu na Bíblia, e nem deu qualquer tipo de convicção pessoal a você, não há o menor sentido em falar de fé. Como muita gente fala de fé nisso, fé naquilo, não tem sentido. Você tem fé que essa filmadora vai se transformar num pássaro e sair voando? Acho que não. Mas quer dizer que você não crê que Deus tem poder de fazer essa máquina virar um passarinho? Claro que você confia. Pelo menos eu espero que você confie, acredite, creia que Deus tem poder de fazer o que Ele quer. Mas é que você não sabe se Ele deseja fazer isso. E muito provavelmente Ele não vai ter desejo de, por nada, fazer essa câmara virar um pássaro, sair voando. Por que Ele vai ter desejo? Então, sempre procure pensar nesses dois elementos. Uma fé genuína é exercida com base numa combinação de dois elementos: poder de Deus mais vontade de Deus. As duas coisas. Uma fé genuína se baseia nessas duas coisas. Se for basear só no poder, não vai dar certo, porque ele pode não ter vontade. E se for basear só na vontade e não confiar que ele tem poder, não vai dar certo.
Então são esses dois elementos. Eu quero então voltar a Pedro e mostrar, lembrar, está claro demais o texto, que a vontade de Cristo de que ele viesse para o encontro dele, obviamente na condição de não afundar, estava já determinada. Quando Pedro diz: se és tu, Senhor, me manda ir a ti, ele disse: vem. Pronto. A partir deste momento, Jesus Cristo deixou claro que queria mostrar a Pedro que ele ia andar na água. Então, os dois elementos estavam aí: poder de Jesus, digo dois elementos para a fé se basear, poder de Jesus e a vontade de Jesus Cristo. As duas coisas estavam claramente diante de Pedro. Então Pedro confiou ousadamente, desceu do barco, foi andar na água, andou mesmo, um ponto. Mas alguma coisa aconteceu que abalou a confiança de Pedro em Jesus Cristo. Ou na vontade de Cristo mantê-lo sobre a água, ou no poder de Cristo de conseguir aquilo, eu não sei. Ou nos dois. Ou nos dois, tem que perguntar a Pedro. Pedro, tu duvidaste. De que mesmo, hein? Foi na vontade dele ou foi no poder dele? Eu não sei nem se ele saberia explicar, coitado. Talvez as duas coisas mesmo. Mas ele poderia ter baseado a fé dele nessas duas coisas que estavam lá. Mas o que foi que aconteceu com Pedro que mexeu com a confiança dele em Cristo? Medo. O medo dele abalou a fé dele. Medo de afundar e, obviamente, morrer afogado. Só que, quando Jesus foi se aproximando deles, e eles berraram com medo de ser um fantasma, qual foi a frase que Jesus Cristo disse para eles? Podem me dizer? Aliás, a ordem: não ter mais. O que é não ter mais? É não ter medo. Então, ao ter medo, Pedro mostrou desobediência, mostrou fraqueza. Várias vezes nós lemos na Bíblia esta expressão, você sabe disto: não temais, não temais. Deus nunca nos quer apavorados. Por quê? Porque o medo, o que é medo? É quando você assume que algo nocivo, prejudicial, pode acontecer com você, está prestes a acontecer. A possibilidade de acontecer algo muito ruim está elevada. Por isso é que você, se for uma pessoa normal, vai morrer de medo de andar meia-noite numa rua escura, num beco perigoso. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer uma coisa muito ruim com você está altíssima. Dificilmente vai aparecer alguém muito educado oferecendo uma carona para casa, num beco escuro à meia-noite. Então o medo é esta expectativa de que uma coisa ruim, nociva, prejudicial vai acontecer a você. Isso é medo. Medo é isso. Mas com Deus por perto, nada pode acontecer de nocivo à sua alma, a você, no sentido do interesse de Deus na sua vida, no intuito de Deus com você, no que Ele quer gerar em você, no que Ele quer que você aprenda. Aqui é preciso deixar claro isso. Pastor, peraí. Então, Deus do meu lado, nada realmente nocivo me acontece. É isso. Então, se eu andar no beco escuro meia-noite e for assaltado como se espera que eu seja, é porque Deus não estava do meu lado, não é o que eu estou dizendo. Eu disse realmente nocivo. Nocivo no sentido de prejudicar o seu espírito. Nocivo no sentido de você estar ali como que abandonado. E o seu Pai Celeste não tem nenhum propósito na sua vida. Ele se desligou de você, ele se esqueceu de você.
estava muito preocupado com outra coisa, e como aquela mãe que quando vê o filho já está perdido lá no shopping ou na praia. Deus, nesse sentido, nada vai acontecer com o crente quando Deus está com ele, nada de prejudicial no sentido mais profundo da palavra, não vai. Se Ele estiver conosco, tudo o que acontecer será para o nosso bem. Então, a rigor, para que ter medo? Agora, eu sei que você tem seus medos, que eu tenho os meus medos, e que nós sempre vamos tê-los, infelizmente. Não adianta fugir disto. Então, para que dizer isto? Ora, para nós sabermos detectar o que é saudável para uma fé, o que não é, e aquilo que a gente deve se exercitar. Então, nunca esqueça, o medo é um grande inimigo da sua fé. Ou seja, quanto mais for robusta a sua fé, mais você vai ter condições de lutar contra o medo. Dizendo de outra forma, menos você vai ter medo que tanto maltrata, e não só maltrata, mas ofende a Cristo. Ainda mais quando ele diz, não tem mais, eu estou com vocês. Robusteça a sua fé, que aí já é outra pregação, já é outro dia que eu poderia falar mais disso, eu já quero encerrar. Na realidade, falta um elemento ainda muito importante nisso, e ficaria incompleta a pregação sem isto. Como é que o medo entrou no coração de Pedro? Ele não estava tão tranquilo, seguro, ousado na fé? Se fores tu mesmo, me mandem para ir, pode vir. Ele foi, andou, aí de repente medo, perdeu a segurança, a fé fraquejou e ia afundando. O que houve? Explicação clara, reparando, porém, na força do vento. Então aqui está o início do fracasso de Pedro. Ele deixou de olhar para Jesus e olhou ao redor, olhou as circunstâncias. Acho que tem músicas que falam nisso, já é uma coisa muito bem aprendida por nós todos crentes, esse exemplo aqui de que Pedro fraquejou quando olhou para o vento. Então eu vou aprofundar pouco nisto, porque você já deve ter ouvido isso várias vezes, pensado nisso, mas sempre é bom lembrar. Cuidado com as circunstâncias exteriores para não tirarem a sua atenção do Senhor Jesus Cristo. Observe aqui uma sequência clara. Ele desconcentrou de Jesus. Olhou ao redor. Ao olhar em redor, notou o perigo. O perigo trouxe o medo. O medo trouxe a dúvida. E a dúvida levou à queda. Aqui a queda literal, dentro d'água. Tudo começou quando Pedro deixou de se concentrar no Senhor Jesus Cristo. Então a lição é óbvia, quanto a ficarmos totalmente focados no Senhor Jesus Cristo. Não apenas numa grande dificuldade, como era o caso de Pedro lá, tudo tenso, barco ali para cima e para baixo nas ondas, ele andando em cima da água, de noite, não apenas em situações assim muito agudas, mas eu diria, em qualquer circunstância da vida, nunca tire o foco do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 1 e 2, a última passagem que eu vou ler. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não é só olhando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e continua então
a passagem. Aqui não está falando de um perigo, não está falando de uma situação de doença grave, o autor está falando de uma sequência de vida. Nunca tire os olhos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado lhe assedia tenazmente. O pecado não lhe assedia só quando está com grande perigo, quando está com uma grande doença. Não. Aliás, o pecado muitas vezes nos assedia da pior forma quando é inesperado. Quando vai tudo bem, quando vai tudo tranquilo, de repente, você está com uma tentação tremenda ao seu redor. De repente, antes de piscar, toda a vida, durante todo o percurso da nossa vida, nós estamos nessa situação de perigo iminente, perigo iminente. O diabo como um leão que ruge, querendo alguém para devorar. Então, focalize no Senhor Jesus Cristo em tudo, porque se deixar de focar no Senhor Jesus Cristo, poderá vir o medo nos perigos. Pedro, pode vir a arrogância nas vitórias. Experimente ser vitorioso em alguma coisa na terra, ou com sua família, criou uma bela família, ou financeiramente, de alguma forma. Experimente ser vitorioso e tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo antes de receber a medalha no peito por aquela vitória. Experimente. Queda. Aí não é medo, é arrogância. O medo é quando tem um perigo. Experimente tirar os olhos de Cristo quando vem o perigo. Medo. E tirar os olhos de Cristo quando vem uma vitória. Arrogância. Experimente tirar os olhos de Cristo quando está tudo tranquilo, na maior bonança, sereno. Aí você precisa estar olhando tão intensamente para Cristo. Pois é, aí vem a independência, o perigo da independência. Então, a cada situação nesta vida, se você tirar os olhos de Cristo, ocorre, ou poderá, você está se expondo a um grande, um grande pecado, a uma grande situação pecaminosa, que é até pior. Um pecado é um pecado, ponto ali. Uma situação pecaminosa é um pedaço de vida, dentro de uma situação de pecado em cima de pecado, e de outros, o pecado sempre puxa o outro. Então alguém que se torna indiferente, porque deixou de olhar para Cristo, estando tudo tranquilo, então é uma situação perigosíssima, ou de arrogância, ou de qualquer outro pecado que eu poderia enumerar. Então, qualquer situação, tirou os olhos de Cristo, a fé vai ser enfraquecida e você vai de alguma forma afundar. E Pedro, coitado, ele quis mostrar aqui uma fé mais robusta do que ele tinha. E acabou fazendo vou usar com respeito a palavra, um papelão. Não foi boa a experiência para Pedro, no sentido de que ele se expôs aos irmãos, amigos, se molhou todo, morrendo de medo, gritando, me socorre, levando, e pior de tudo, levando um carão daquele que ele tinha acabado de mostrar confiança, vexame puro, mesmo com boa intenção e querendo mostrar confiança em Cristo. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você for falar da sua fé. Eu já ouvi alguns dizendo assim: eu tenho uma fé muito grande. Não diga isso não. Você tem a fé muito grande? Então vamos ali para a serra de Maranguape. Olha para ele e diz assim: sai daí! Sai! É literalmente isso. Tira a serra de Maranguape do lugar. Vamos! Não, mas aí também está. Sua fé é menor do que um grão de mostarda, meu amigo. E vem com essa história de que minha fé é grande.
minha fé é grande. Sua fé é grande coisa nenhuma. Eu acho que a minha, se vocês botarem um microscópio de 1000 vezes de aumento, ainda não vão conseguir enxergar coisa nenhuma. De pequena que ela é, fé pequena, se convença disso. Usar uma expressão bem popular, se manque. E tenha mais autoconsciência e mais humildade. E está se achando que tem fé grande, que você tem fé forte. Nós temos uma fé muito frágil, meus irmãos, graças a Deus, uma fé extremamente valiosa, que é suficiente, mesmo na sua pequenez, mas a força desta fé, por causa do objeto desta fé, que é Cristo, é tão grande que nos salva do inferno que nós merecemos. Então é uma fé legítima, linda, preciosíssima, que nós recebemos de Deus. O que seria de nós sem esta fé, que nos livra da ira vindoura? Sim, mas por favor não vá andar por aí se gabando da sua fé. Bom, finalmente o Senhor Jesus Cristo entrou no mar, entrou no barco, e imediatamente as ondas cessaram. Curioso é que não diz aqui, como diz no outro milagre, quando ele estava dormindo e o acordaram, lembra? Que diz que ele repreendeu os mares. Aqui não comenta nada, ele só fez entrar e as ondas cessaram. Um outro milagre, agora ao contrário, no sentido de fazer as ondas se acalmarem e tudo ficou tranquilo. Que nós tenhamos sabedoria, paciência, humildade, costume de nos envolver com as coisas de Deus no nosso tempo, na nossa rotina de vida, costume de abrir os corações para as coisas de Deus, além da rotina de coisas de Deus, para podermos entender melhor as coisas espirituais e não ficarmos com os corações endurecidos. E você que não tem Cristo, amigo, amiga, corra aos pés dele, porque ele, de uma forma ou de outra, eu tenho que lhe dizer, ele virá ao encontro de todo ser humano. Eu concentrei aqui, claro, a ênfase quando ele vai para o crente, para livrá-lo das situações de aflições e tudo mais, e já livrou da morte eterna. Mas ele, se você não é de Cristo, não exerce nele uma fé salvadora, ele vai ao seu encontro para lhe condenar com todo o poder que ele tem, mesmo com todo o amor que ele tem. Você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Cristo. Faça isso por amor da sua própria alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Filho Jesus Cristo tenha sido exaltado aqui. Grande poder sobre o mar, grande poder sobre tudo o que existe, tão disponível para nós crentes, tão disponível para nos ajudar, e nós tão pequeninos, tão imperfeitos, confundimos Cristo com um fantasma, ou com um inimigo, ou não vemos a mão dele quando ele está mais ao nosso redor, para nos ajudar, mesmo numa tempestade grande. Muitas vezes ele não vai nos tirar da tempestade em si, mas vai estar ao nosso redor, nos ajudando, e a gente nem imagina o que está acontecendo em termos de ajuda dele, faz chorar, reclamar, e ver fantasma onde não tem, por causa do nosso endurecimento de uma fé pequena, ou endurecimento causado por uma fé pequena. Nos ajuda a abrir mais o nosso coração para Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.